Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, companheiros de trabalho. Agora, a sessão pública de preces e radiações. Convidamos a todos que estão em casa a buscar um local tranquilo, sentar confortavelmente, elevar o seu pensamento e acompanhar a equipe das preces e radiações com o pensamento. Sessão pública de preces e radiações. A vibração da mente de quem ora tem o poder de iluminar consciências, de clarear discernimentos, trazendo soluções para diversos problemas de difíceis aparência. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos a essa sessão de preces e radiações. A prece é o ato de humildade que mais engrandece o espírito. É o alimento da alma, como o pão é para o corpo. Quem se afirma na prece não se entrega ao desespero e à revolta. A persistência da fé remove qualquer obstáculo, modifica nossas energias espirituais, fortalecendo a saúde e o equilíbrio. Elevamos nosso pensamento ao Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, nos envolvendo em vibrações de harmonia e luz. Imaginemos a figura serena e iluminada de Jesus, querido companheiro e irmão maior, que possa nos comunicar com um pouco de sua mansidão, de sua tranquila fé, nesta hora de reconhecimento e de prece. Acompanhamos com o pensamento a prece inicial. Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento do perdão por aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixe sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre a humanidade sofredora. Assim seja. Neste momento, façamos uma prece pela família e pelos lares. Vibramos pela paz e a concórdia no ambiente que convivamos. Mentalizamos nosso lar e nossos familiares. Senhor Jesus, faz de nós instrumento dócil à lei de justiça no lar que nos concedeste na terra. Auxilia-nos na grande escola da família a assumir os nossos compromissos perante a lei de Deus. Utiliza-te de nossa pequena vontade na semeadura do amor, a fim de servirmos melhor nessa oficina de luz, onde lapidamos vícios de toda ordem que desalinham o corpo físico e desajustam a alma, trazendo dor e sofrimento ao ambiente familiar. Amigo divino, permite que as bênçãos do amor do Pai se juntem ao desejo de nossos corações e restaurem a alegria e a esperança no centro de nossa família. Ajuda-nos a construir um mundo novo dentro do nosso lar, na comunhão fraternal e afetiva com os nossos companheiros de jornada. Senhor, ensina-nos a mansidão e a candura, para que nossa vida sirva de luz aos nossos familiares no alvorecer de uma humanidade mais feliz.
Oração pelos jovens. Senhor, volvemos nosso pensamento a Ti para suplicar pelos jovens, pelas crianças, e implorar Tua misericórdia por aqueles que se deixaram levar pelos insanos caminhos do vício, por aqueles que, agora na pátria espiritual, jazem consciente de seu próprio estado, por aqueles que abandonaram seus lares, e hoje o remorso é chaga viva a invocar perdão. Pai, nós te pedimos que a tua luz seja bálsamo consolador a derramar-se em suas dores, suas angústias, seus desesperos, suas saudades. Que o novo dia possa surgir em suas vidas e, como filho pródigo, possam voltar para ti, cheios de amor e de alegrias. E que na nova aurora a descortinar-se diante de seus olhos possam ser um marco renovador em sua evolução espiritual. E para os jovens que deslumbraram a luz do caminho, te rogamos, Senhor, força e coragem, esperança e vontade de assim continuar. E ao final de nossa súplica, glorificamos a tua bondade, desejando que a tua bênção recaia sobre toda a juventude, sobre toda a garotada do nosso orbe terrestre. E que o alvorecer de um novo dia em suas vidas possam, jovens e crianças, encontrar uma mão amiga que os conduza pela senda do bem, descortinando para eles um novo viver, pleno de realizações, de trabalho, de estudo, de alegrias, de felicidades, de amizades, sentindo em ti, Mestre adorável, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Nesse instante, façamos uma oração ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Vibramos por todos os necessitados, enfermos do corpo e da alma, para suportar seus sofrimentos com fé e muito amor. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelem para teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Continuando neste clima de paz e fraternidade, lembramos-nos daqueles que se encontram na pátria espiritual.
Senhor, acolhe no mundo maior todos os espíritos que acabamos de lembrar. Sabemos que a lei de justiça alcança a todos e que, ao desencarnar, cada espírito leva como bagagem apenas os valores morais que adquiriu na vida terrena. Pai, tende piedade daqueles que daqui partiram, levando o orgulho e a ingratidão, e conduze-os ao arrependimento e ao reconhecimento de suas fraquezas. Fortalece, Senhor, os que levaram da terra as marcas do amor e da caridade, dando-lhes a paz do coração e incentivando-os a prosseguirem nessa caminhada. Que os espíritos sofredores recebam as suaves vibrações que agora lhes endereçamos. Que nossos pensamentos alcancem a todos, Senhor, aliviando dores e angústias, despertando a fé e refazendo a esperança. Façamos agora uma prece pela harmonia desta casa espírita e pelo fortalecimento dos trabalhadores voluntários. Senhor, ensina-nos a santificar o trabalho nesta casa dedicada ao ideal espírita. Confiaste-nos as tarefas de redenção, e agora nós te rogamos a oportunidade de exercê-las com nobreza e valor. Ajuda-nos a superar as paixões negativas e os desejos transitórios de triunfo, e abrir nossos corações, nesta hora sublime de doação, em auxílio aos serviços de caridade. Que nos mantenhamos unidos para restaurar a harmonia, dissolvendo os miasmas da perturbação e os germes do desequilíbrio. Que o ambiente dessa casa fique impregnado de elementos curadores e confortadores, revestindo-se de intensa luz. Mestre, permite que prossigamos servindo em teu nome, com vigilância e disciplina, espalhando as verdades da imortalidade e da reencarnação, através do conhecimento que liberta e do amor que santifica. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos, de preces e radiações, pedimos aos amigos espirituais que aqui se encontram, para em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê força e orientação perfeita para os trabalhos com proveito na sua santa vinha. Prece de agradecimento. Senhor Jesus, enquanto muitos no mundo se reúnem apenas para pedir e reclamar, inúmeros irmãos devotados à fé sintonizam contigo e procuram seguir teu comando. O Espiritismo é a grande luz que desce sobre a humanidade, apontando o rumo de uma nova era. Agradecemos pela permissão divina para renascer nesta época e podermos participar da semeadura da esperança e da luz, oferecendo à humanidade os ensinamentos para um mundo melhor. Queremos manifestar nossa gratidão por esta casa, onde podemos saciar nossa sede de amor e de claridades celestes, na fonte inesgotável do teu Evangelho. Celeste amigo, no alvorecer de uma nova era, já podemos sentir o pulsar do coração divino, estendendo suas vibrações a todo o planeta, prenunciando o tempo de luz e de paz, de progresso e de fraternidade para todos nós. Louvado seja, Senhor.
aproveitando este momento de paz, de harmonia, vamos ouvir uma mensagem para a nossa reflexão. Do livro Jesus no teu dia a dia. O formigueiro da união. A organização, o esforço e a determinação das formigas, eis algo que impressiona. Fazem seu trabalho sem a preocupação do que ocorre ao derredor. Quando dispuser de tempo, observe as formigas. Elas executam um trabalho exaustivo, sem se preocuparem com o desempenho uma das outras. Sabem apenas que precisam trabalhar em prol do bem comum. O formigueiro, que as alberga, armazena uma alimentação de formigas. Unamo espírita. Não nos preocupemos tanto com os cargos de diretoria, nem tampouco com o desempenho deste ou daquele trabalhador. Fiquemos alheios às críticas que surjam ao nosso derredor. Copiemos as formigas. Procuremos armazenar em nossas casas espíritas, enfrentar a frieza dos corações endurecidos. Se acha absurda nossa comparação, desconsidere a E após estes ensinamentos para levarmos para a nossa vida, vamos encerrando esta sessão de preces, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e demais espíritos benfeitores que auxiliaram na realização deste trabalho. Continuamos todos neste clima de tranquilidade, cuidando dos pensamentos e atitudes, para que a harmonia agora conquistada seja mantida nos trabalhos que prosseguem. Permaneçamos em paz. Boa noite, Lorenzo. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Lidiane. Receba todo o carinho, a gratidão do CEFAC. O Lorenzo, então, ele é trabalhador do Bezerra de Menezes de Porto Alegre, do Saber Ambiental, da FERGS, e está presidente da Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul. Te desejamos uma excelente doutrinária. Muito obrigado, Lidiane. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, é um prazer e uma alegria estar aqui junto com os nossos irmãos do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Eu, nesse ano de pandemia, eu virei um litorâneo também, então, praticamente, o ano inteiro a gente ficou em Capão da Canoa, né? Mas não perdendo o vínculo, né, com os trabalhos de Porto Alegre aqui também. Então, gente, nos coube hoje conversar com vocês sobre um assunto que, para nós espíritas, é por deveras importante, né? E esse não é um tema, se a gente começar a analisar a questão da ação e reação no nosso dia a dia, esse não é um tema exclusivamente espírita, né? A gente sabe que há quase 5.000 anos esse tema vem permeando as sociedades, né, desde os sumérios, passando pelos egípcios e vindo, né? E chegamos no nosso livro, nos nossos livros das obras básicas, né, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, nos trazem também a importância de essa lei, que é uma lei universal, né, a lei da ação e reação. E nós espíritas, para sermos espíritas, nós acreditamos e temos que acreditar em algumas leis que são bases da nossa doutrina, né, reencarnação, enfim, né,
outras todas importantes, mas ação e reação, vigilância dos pensamentos, padrão vibratório, isso tudo está relacionado. Né? Então, como é que a gente vai analisar isso no dia a dia, a importância dessa lei no dia a dia? Primeiro, não existe ação, seja ela boa ou seja ela ruim, sem consequência. Né? Tudo aquilo que nós, prestem atenção, pensarmos e fazermos, em algum lugar, né, a espiritualidade chama isso de ideoplastia, né, em algum lugar, o fato de simplesmente a gente pensar, a gente já realizou em alguma das dimensões, né, que nós pertencemos. Em algum lugar a gente já idealizou isso, e André Luiz, em seus livros, é pródigo em trazer exemplos, né, quando ele está naquelas turmas de estudo, o próprio livro Ação e Reação, né, traz essa questão da ideoplastização dos nossos pensamentos. Então, tudo aquilo que nós pensarmos, ele imediatamente, né, que dizem que a maior velocidade que existe no universo é a do pensamento, tudo aquilo que nós pensarmos atinge aquilo ou a quem nós estamos dirigindo isso, seja bom ou seja ruim. Agora, o que a gente tem que entender é que cada vez que a gente planta alguma coisa com os nossos pensamentos e as nossas ações, vai ter uma colheita obrigatória. Se nós passamos dificuldades no momento atual da nossa encarnação, é porque isso é uma consequência de causas que podem ter início nessa própria encarnação, ou na outra encarnação passada, ou em outras encarnações, que ao longo do tempo a gente não conseguiu ainda resgatar aquilo que a gente fez. Né? Se existe alguma dificuldade, é porque a gente fez alguma coisa negativa na nossa existência ou nas outras existências, que isso está repercutindo hoje para nós. E se a gente quer ter uma ideia, né, daquilo que a gente foi no passado, enfim, a gente olha para as nossas dificuldades atuais. Né? O fato de ter pensado ou feito alguma coisa negativa nos repercute nas nossas encarnações quando da programação do nosso perispírito, o que a gente vai passar nessas encarnações. Então a gente não pode esquecer que somos seres espirituais vivendo uma experiência material na carne, necessária para a nossa evolução, e que dessa senda ninguém de nós escapa, a não ser que a gente chegue num patamar evolutivo que nos permita não reencarnarmos mais e sermos espíritos angélicos. Né? Imagina o seguinte, do átomo ao arcanjo está tudo interligado. A gente começou como um átomo e vai terminar como um ser celestial. Eles dizem que todos nós vamos passar por isso. Todos. Né? A questão vai ser a velocidade que a gente vai alcançar isso e as expiações e as provas que a gente vai ter que passar no caminho. Né? Agora, uma dica que fica é o seguinte, nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Então, necessariamente, a gente não foi muito bonzinho nas outras encarnações. Que bom que a gente já chegou a essa conclusão, né? Que bom que a gente já chegou, por exemplo, num centro espírita. E que bom que a gente agora, quando chega num centro espírita, a gente não pensa mais em lutas por poder, enfim, essas coisas que são da matéria. A gente, quando chega num centro espírita, a gente chega para se elevar como ser humano e ajudar aquelas pessoas que estão na nossa volta a elevarem-se também, através dos conhecimentos que as obras básicas nos dão, e eu folgo em dizer e costumo dizer que as obras básicas para nós são manuais de como obter sucesso nas nossas encarnações. Nunca foi
A dificuldade nunca foi ler as obras básicas, né? A dificuldade sempre foi colocar em prática o conteúdo das obras básicas. Porque se a gente conseguisse colocar em prática o conteúdo dessas obras básicas, a gente já não estaria mais encarnado aqui. Mas a boa notícia é que não somos mais quem éramos, mas talvez não sejamos quem deveríamos ser. Mas essa caminhada, ela é individual e intransferível. Cada conquista moral que a gente atinge nas nossas encarnações, nas nossas chances de se melhorar, são nossas. E a única coisa que a gente vai levar dessa vida são as nossas experiências boas, é aquilo de bom que a gente praticou, aquilo que bom que a gente botou em prática, né? A gente costuma dizer que não, quando a gente desencarnar, eles não vão perguntar para a gente quantas palestras a gente assistiu, quantos litros de água fluida a gente tomou, quantos passes magnéticos a gente recebeu. Eles não vão perguntar isso aí, eles só vão perguntar uma coisa: o que de bom você fez da oportunidade que nós te demos para te melhorar. Invariavelmente, nesse momento, eles trazem para nós o choro e o ranger de dentes, infelizmente, né? A gente tem aquela figura de linguagem de que quando a gente encarna, a gente traz uma mochila cheia de pedras. Cada pedra dessas é um problema que eu não consegui resolver nas outras encarnações. Mas se eu reencarno com essa mochila, é para que quando eu chegue no final da nossa encarnação, essa mochila fique mais leve. Mas, invariavelmente, as nossas mochilas chegam mais cheias quando a gente desencarna. Aí a gente começa a questão da ação e reação e tudo aquilo que está em torno da ação e reação. O primeiro conceito que a gente tem que relembrar, né, eu estou falando para espíritas aqui, né? Então, quem é espírita, quem se diz espírita, no mínimo leu as obras básicas. E as obras básicas nos definem a questão do bem e do mal. O Evangelho nos define a questão do bem e do mal, e é muito simples a definição. É muito simples entender o que é bem e o que é mal. Eles dizem que o mal é tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus, e o bem é tudo aquilo que a gente faz e pensa que nos aproxima das leis de Deus. Fácil, né? O difícil é colocar em prática isso, né? Imaginar e efetivamente isso entrar no nosso coração e a gente começar a tentar praticar a nossa volta para o bem, né? Porque a gente construiu uma sociedade materialista, né, em que a matéria hoje permeia quase toda a totalidade das nossas sociedades. Então hoje a gente dá mais valor para quem tem do que para quem é. E na realidade, quando a gente entender que o importante é ser e não ter, a gente vai modificar e vai pular de patamar. Mas, para que eu faça isso, eu vou ter que começar a mudar conceitos, eu vou ter que mudar essa ideia de que eu tenho que ter, eu nem sei às vezes por que eu tenho que ter, né? Essa pandemia, entre outros ensinamentos valiosos que ela tem nos trazido, ela nos mostrou que a gente pode viver com muito menos do que a gente vivia e ser feliz. Quantas escolhas durante a pandemia, em vez de a gente comprar uma blusa, comprar uma calça, comprar um calçado que a gente não tinha onde usar e não tem ainda, porque não existe vacina, quantas vezes a gente decidiu pegar esse dinheiro que a gente ia gastar com roupa, sapato, calçado, essas outras coisas que a gente não ia precisar, e doou para uma entidade dessas que faz comida para quem não tem dinheiro para comer. São escolhas. Essas escolhas, esse livre-arbítrio que eu tenho de trabalhar na minha encarnação de acordo com a minha conveniência, é que vai fazer com que cada ação e cada pensamento meu, eu vá a vir colher no futuro. Quando eu começar a descobrir como funciona esse mecanismo da ação e reação, que a cada ato meu, a cada pensamento meu, vai ter uma repercussão futura, se eu souber trabalhar isso, eu sou mestre do meu futuro. Se eu quero saber o que vai acontecer na minha próxima encarnação, eu vou ter que observar o que eu estou fazendo nessa.
E aí, às vezes, as pessoas, quando param para pensar no que estão fazendo, não gostam do que estão vendo. E essa pandemia também nos mostrou isso, né? Mostrou a criação dos nossos filhos, que obrigatoriamente voltaram a conviver conosco, e isso vai ser efeito da causa, né, da educação. E milhões de histórias a gente tem durante essa pandemia aí, que nos exemplificam a questão da ação da ação e reação, da causa e efeito, que é tudo a mesma coisa, a lei do karma, enfim, né? Tudo trata do mesmo assunto. Então, gente, essas vicissitudes, então, como eu disse, elas podem ter origem nessa encarnação, ou seja, eu já arrumei alguma coisa para botar na minha mochila quando eu voltar, ou são coisas da mochila que eu trouxe de outras encarnações. Daí, não existe determinismo. Eu não nasci mal. Eu nasci simples e ignorante, segundo a espiritualidade. A opção entre o bem e o mal sempre vai ser minha, vai ser sempre do meu livre-arbítrio. A sombra ou a luz, para onde eu vou, vai ser sempre uma bifurcação que eu vou ter que decidir na minha vida. Mas eu tenho que entender que a minha decisão vai afetar, com certeza, a presente encarnação, mas muitas vezes as futuras encarnações. E agora a gente estava ouvindo as preces radiações, a última mensagem foi a questão de como por que a gente veio num centro espírita. Me lembrou de uma história que o Divaldo contou para nós, no movimento espírita, nessas andanças que a gente fez. Ele disse que em determinado momento, em uma federação espírita, que não é a do Rio Grande do Sul, vamos deixar bem claro, existia um grupo de pessoas se degladiando pelo poder. Mas que poder? Poder efêmero, gente. Cargo em centro espírita é só trabalho. Quem achar que é mais do que isso, procure ajuda, porque está doente, está obsediado. Não que todos nós não sejamos obsediados, somos sim. Ninguém de nós é santo, não existe santo encarnado. Então, ao longo do tempo, a gente foi vítima e a gente foi algoz também. E se a gente ainda está encarnado aqui, Chico Xavier dizia, meu filho, se tu está encarnado, é porque algum problema tu tem. E ainda mais num planeta de provas e expiações. Ou seja, porque até então eu vibrei com provas e expiações. E obrigatoriamente agora, pela lei do progresso, o planeta está transformando num planeta em regeneração. E a gente está numa transição planetária para isso. O que a gente tem que se atentar com isso? Que todas as nossas ações vão ter causas futuras. Uma delas, e eu acho a mais difícil para nós, vai ser o seguinte: quem continuar teimando em fazer o mal, não reencarna mais na Terra. Vai reencarnar num planeta primitivo ainda, como a Terra foi para os capelinos, um palco de ensinamentos. Então, se a gente sabe de tudo isso, eles têm nos avisado isso há um bom tempo de antecedência, é porque a gente comece a mudar as causas, transformar as causas, porque as causas não são necessariamente o que eu penso, o que eu faço, não é necessariamente ruim. Tem uma tendência de ser pelo planeta que eu estou encarnado. Mas isso não quer dizer que eu não me convença, através das obras básicas, através de todas aquelas literaturas correlatas seguras, de tudo aquilo que acontece, das consequências que tem para a nossa vida, que eu não vá mudar meus pensamentos. Mas eu não posso mudar isso por medo. Eu tenho que mudar isso porque eu acredito que isso é bom para o meu espírito, é bom para a evolução do meu espírito, da minha família espiritual, que convive comigo, e até a minha consanguínea também. Eu tenho que entender isso, que sempre vai ser, a partir de agora, as minhas consequências talvez sejam, para mim, não muito agradáveis. Mas a boa notícia é que o Evangelho também nos traz a respeito dos trabalhadores da última hora. Né?
ele diz o seguinte, que tanto os da primeira hora quanto os da última hora vão receber o mesmo pagamento. São ensinamentos de ouro para nós. Quando a espiritualidade nos diz que fora da caridade não há salvação, e a expressão máxima da caridade é o amor incondicional, e a maior dificuldade de se obter o amor incondicional é amar aqueles que são os nossos inimigos, nossos desafetos, aqueles que nos querem mal. Quando eu consigo não me deixar contaminar pelo ódio, que a sociedade às vezes até quer me obrigar a sentir, por aquelas pessoas que não pensam como eu, que não agem como eu. O recado das mídias hoje é que se não tiver comigo, eu tenho que odiar. Não pode ser. Tem famílias que se dividiram por causa da política. E isso, para nós, é muito ruim para a nossa evolução. Por quê? Porque eu tenho que entender que as pessoas são diferentes e elas têm o direito de acreditar naquilo que quiserem acreditar. Se acreditarem no mal e se fizerem o mal, não sou eu que vou cobrar dessas pessoas. É a lei da justiça que vai alcançá-las. Para eu conseguir cobrar de alguém alguma atitude, eu tinha que ser melhor do que elas. Mas se eu estou encarnado aqui, é porque algum problema eu tenho, segundo Chico Xavier. Não existe ninguém que errou de porta. A gente veio para onde tinha que vir e no tempo que a gente precisa. Agora, ao longo do tempo, eu vou achando maneiras, pelo meu livre-arbítrio, de arrumar instrumentos, né, e ferramentas para que eu consiga alavancar a minha evolução. E a primeira delas é dominar a ação e reação. Cada vez que eu for decidir em fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa, eu tenho que pensar positivamente como isso vai atingir positivamente as pessoas, até aquelas que a gente não gosta. Porque quando Jesus diz para a gente amar os nossos inimigos, não quer que a gente se abrace as pessoas que não gostam da gente, primeiro que elas não vão abraçar a gente, mas ele quer que a gente não sinta e não pense e não emita coisas ruins para ela. Porque eu tenho que entender que quando eu emito um pensamento ruim, quando eu odeio alguém, esse pensamento vai, por ação, chegar aonde tem que chegar, aquela pessoa que eu estou odiando. Mas se aquela pessoa for uma pessoa de bem com a vida, que pratica coisas boas, e seja protegido energeticamente, a situação não vai atingir ela. Agora, pela ação e reação, quando houver uma ação em contrária e igual, ela vai voltar para mim, para quem emitiu aquilo que eu emiti. Só que quando eu voltar, ela vai voltar imantada a tudo aquilo que vibra no mesmo padrão. Ou seja, a gente costuma dizer que quando eu odeio alguém, faz mais mal para mim do que para a pessoa que eu odeio, porque isso vai voltar para mim amplificado por tudo aquilo que traz por vibração, por igualdade de vibração, vai retornar para mim. Então, quando eu começo a descobrir essas coisas, eu começo a rezar para aquelas pessoas que me querem mal. Chico Xavier, naquela simplicidade dele, ele dizia também, olha, aos outros eu permito que não gostem de mim, mas a mim jamais eu vou permitir que não goste de ninguém. Ou seja, no momento que as pessoas não gostam de mim, é problema delas. Se eu não devolver. Agora, se eu devolver, passa a ser um problema meu. E isso, por ação e reação, vai voltar para mim amplificado naquilo que eu senti de ruim. Entenderam como isso pode ser modificado em prol das nossas existências? Porque aí, através da vigilância dos pensamentos, através da reforma íntima, instrumentos assim fantásticos que a doutrina espírita nos traz, como alavancadores de evolução individual, eu vou conseguir me melhorar.
E eu conseguindo me melhorar, eu me melhoro tudo aquilo que está na minha volta. Joana de Ângeles já falava nos livros dela, mas nós temos aqui um irmão do Bezerra de Menezes de Porto Alegre, que escreveu um livro chamado Psicosfera. E a Joana de Ângeles também toca na questão da psicosfera, que é tudo aquilo que vibra à minha volta. Tudo aquilo que o meu pensamento e as minhas ações criam em torno de mim. Por incrível que pareça, isso é a nossa carteira de identidade espiritual. Ou seja, eu posso enganar todo mundo aqui na Terra. Eu sou bonzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou espírita. E quando eu saio das portas da minha casa espírita, eu viro um ditador, eu viro um déspota, eu viro um tirano. Quando a espiritualidade me encara, ela vai me encarar por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu demonstro. E isso é profundo para nós, né? Quando a gente pensa que a gente está sozinho, né, no recanto do nosso lar, eu estou sozinho aqui, ninguém está me vendo, segundo eles, está lotado de espíritos na nossa volta, nos observando. Os bons e os ruins. Os ruins tentando nos intuir a fazer coisas ruins e decidir por coisas ruins, e os bons tentando nos intuir a seguir o caminho do bem. Lembrando sempre que essa escolha é aquilo que Deus deu de mais bonito para nós, que é o nosso livre-arbítrio, o poder de decidir. E se não fosse assim, segundo eles, a espiritualidade superior não teria graça, não teria mérito. Se Deus decidisse por mim fazer o bem, eu fazer o bem, se isso fosse pré-determinado, qual é o mérito que eu ia ter em começar a fazer o bem, começar a pensar no bem, começar a difundir o bem no meu meio? Quando eu começo a fazer isso, eu começo a oferir créditos para a minha encarnação. Eu começo a deixar essa carga que veio dentro dessa mochilinha para trás, porque eles também dizem que cada ação boa que a gente fizer, cada pensamento bom que a gente fizer, anula um ruim. Não importa o que eu fui até hoje. Aí entra a questão do trabalhador da última hora. Não importa se eu fui mesquinho, se eu fiz o mal, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo outro, não importa. No momento que eu descobri que isso é ruim para o meu espírito, e eu tentar mudar com sinceridade do meu coração, eu consigo obter sucesso na minha existência, na minha encarnação. E é isso que difere a lei divina para a lei do talião. A lei do talião teria, se tu matasse alguém, tu teria que ser morto por alguém. Só que a justiça divina diz que eu vou ter que resgatar essa morte que eu tive. Mas não necessariamente morrendo. Mas, por exemplo, criando essa própria criatura que eu matei como um filho meu, como um neto meu. Então, a lei de justiça, a lei da justiça divina, né? Ela diz que eu posso resgatar o mal que eu fiz com amor. Aí é a questão da diferença entre o talião. Né? Mas a coisa que eu mais tenho que ter presença na minha vida é que a plantar alguma coisa, ela é opcional, mas a colheita vai ser obrigatória. A colheita é obrigatória. Se eu estou sabendo disso, por que eu não posso mudar a minha vida e começar a mudar o meu futuro? Se a gente reencarna aqui para tentar resgatar coisas pretéritas, passadas que a gente não conseguiu fazer bem feito, qual é o objetivo disso? É nos preparar para o futuro, é nos preparar para ser seres angélicos. A caminhada, dizem eles, é igual para todo mundo, está todo mundo no caminho, essa é a boa notícia. Agora, o tempo que eu vou levar para chegar aonde eu tenho que chegar, são nos mundos celestes, e assim mesmo nos mundos celestes eu vou permear qualquer tipo de mundo, porque na realidade quanto mais puro e mais angélico eu for, mais condições eu vou ter de colaborar com a evolução do ser humano.
que está espalhado por esse universo de Deus aí. E as regras são iguais para todos os universos. Né? E a ação e a reação é uma delas. Então eu tenho que ter presente isso. Por quê? Porque tem muita gente que diz assim, eu tenho 700 livros espíritas em casa, eu tenho uma biblioteca fantástica. Aí tu olha para aquela pessoa e faz uma pergunta para ela, mas quando é que tu vai botar em prática isso? Os conhecimentos. Quando é que tu vai parar de perder tempo? E a leitura não é uma perda de tempo, mas ela vai ser uma perda de tempo se eu não colocar em prática. É que nem a oração. Não adianta eu prejudicar todas as pessoas em volta da minha vida e chegar de noite e orar para que Deus me ilumine. Não, eu tenho que colocar em prática. Ora, ação. Ora e age. Porque senão, se eu me insular, eu vou me insular aqui, não vou ver ninguém, porque senão eu corro risco de sucumbir às minhas tendências. Está errado. Não vai ter valor nenhum eu ir lá para o interior das grotas lá e ficar sozinho. Porque como é que eu vou evoluir com o ser humano? O ser humano tem a lei da sociedade, e a lei da sociedade diz que a gente tem que conviver em sociedade. E mais, o espírita tem a obrigação de ensinar pelo exemplo. Mas exemplo de quê? Exemplo do conhecimento que a gente adquire nas obras básicas. Essa é a obrigação do espírita, ensinar pelo exemplo. As pessoas têm que entender, por pior que eu tenha sido, como essa criatura, como esse cristão se modificou. E eles vão querer saber por que eu me modifiquei, como me modifiquei. Porque não tem como a gente não se modificar entrando em contato com as obras básicas. Não tem como. São ensinamentos morais valiosíssimos, em que a gente pode ganhar diversas encarnações ou atrasar diversas encarnações. Aquele pessoal que eu disse para vocês a respeito do que estava se degladiando por poder na Federação Espírita X, e não é a nossa, vamos deixar bem claro, Divaldo nos disse que eles estavam, que Joana tinha dito para ele, que eles estavam atrasando as suas vidas em 4 encarnações. Então não adianta eu chegar num centro espírita e continuar a pensar e fazer o mal. Não é o fato de eu ser espírita e ter lido as obras básicas que vai fazer eu ser um bonzinho, ou ser um ser humano melhor. Porque nisso também, Chico, perguntaram para ele qual era a melhor religião. A melhor religião é aquela que te transforma num ser melhor, aquela que te eleva. E o espiritismo, obrigatoriamente, se a gente ler, vai ter que nos elevar. A gente vai ter que se elevar com os conhecimentos espíritas. Senão, é uma grande perda de tempo. Se eu achar que eu for para uma casa espírita para ser presidente, para ser vice-presidente, para ser diretor, para ser coordenador de grupo, para ser, sei lá, coordenador de setor, não foi para isso que eu fui para um centro espírita. Eu até posso ajudar, sim. Mas eu tenho que estar bem presente que eu fui lá para estudar e me melhorar e ajudar os outros, os necessitados que vão ocorrer na minha casa espírita, se melhorarem. Olha a ação em fazendo isso, a ação que eu estou fazendo para o efeito do futuro na minha encarnação. Olha que legal quando eu consegui me desencarnar, me ver livre desse corpo físico, o sentimento de dever cumprido quando eu descobri que eu tenho que pensar e fazer o bem. Não importa a quem. E quando eu consegui fazer isso para aquelas pessoas que não gostam de mim, bom, aí eu atingi um patamar diferenciado. Eu vou ganhar algumas encarnações nisso. Mas entenda que eu tenho que fazer isso porque eu me convenci de que isso é bom para o meu espírito, para a evolução do meu espírito. Então, ação e reação se trata disso. Se trata da preparação que eu estou fazendo na minha vida para o futuro. E se eu bem entender isso, eu vou ser mestre das minhas encarnações futuras. E preparando já a minha volta, que eu ainda vou ter que voltar algumas vezes aqui, ou algumas milhares de vezes aqui, né? Mas sempre acompanhando, sempre se melhorando como ser humano. É para isso que a gente veio aqui. É para se melhorar e ajudar as pessoas, as que estão na nossa volta e até as que não estão na nossa volta. Hoje a gente não está fazendo uma live aqui
com os irmãos do litoral, mas a gente está trabalhando na seara do Senhor, na seara do Cristo. E isso é o importante que a gente tem para fazer, é estar disponível ao trabalho, quando ele aparecer, né? Isso é o mais importante, não é o cargo, não é a função, não é nada. Cargo, função é só trabalho, ainda mais dentro do movimento espírita, né? Mas fica esse recado para todos os nossos irmãos aí do nosso centro espírita, de amor e caridade. Todos nós podemos evoluir muito, ou algumas encarnações, entendendo o processo da ação e da reação, da causa e do efeito. Então, meus irmãos, o tempo passou, a gente já fechou o nosso tempo de palestra, de live, e então vamos fazendo uma oraçãozinha para encerrarmos as nossas atividades. Mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos agradecendo a oportunidade que o plano espiritual e os dirigentes espirituais dessa casa e do trabalho e do movimento nos dá, para sermos fiéis instrumentos de difusão das ideias que possibilitarão a nos ajudar a termos sucesso na presente encarnação e nas futuras encarnações, porque ainda retornaremos aqui. E temos o exemplo de Bezerra de Menezes, que não precisava mais estar no orbe terrestre, mas que pediu a Jesus para que ficasse aqui para poder ajudar os espíritos a evoluírem, os espíritos terrestres a evoluírem. Então vamos levando para a nossa casa, para os nossos familiares, esses conhecimentos discutidos aqui hoje, nessa oportunidade, e levamos como alavancas para a evolução da nossa presente encarnação, da nossa presente evolução como seres humanos. Isso sirva de instrumento fidedigno para melhoramento, não só de mim como ser humano, mas também de todos aqueles irmãos que orbitam na minha volta. Que assim seja, graças a Deus.